Olá pessoal, beleza? Continuando a nossa aula número 2, né? Falando sobre frações ainda. O bloco 2 da nossa aula número 2, nós vamos continuar falando de frações e continuar nos probleminhas de fração, tá bom? Então vamos a seguir. Olha só. Nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação de rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medindo em polegadas. Alguns desses tubos com medidas em polegadas são os tubos de meio, 3/8, 5/4, né? Eles falam muito assim. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos, existem duas formas de analisar isso. Uma bem mais direta, que não é nosso objetivo, porque nosso objetivo não é só fazer a questão e sair correndo feito bala. Para isso, por exemplo, no meu canal, né, que vocês já conhecem, Matemática com Cuscuz, eu tenho a resolução das questões e da última prova da ESA, por exemplo. Então a gente tenta fazer lá da forma mais rápida também. Aqui nosso objetivo é estudar, é revisar as coisas. Então olha só. O método mais direto é você fazer 1 dividido para 2, 3 dividido para 8, 5 dividido para 4 e você mata isso daí rapidamente. Mas o método mais eficiente de se comparar fração é transformar todos no mesmo denominador. Então você tem o meio, você tem o 3/8, você tem 5/4. Tá bom? Então você vai tirar o MMC. Como 8 divide 2 e também divide 4, com certeza o MMC desse cara é 8. Então o MMC desse cara é 8. O MMC desse cara sendo 8, nós teremos exatamente o que? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Detalhe, existe outra forma de pensar essa conta. Não precisa pensar divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que é o cálculo tradicional. Você pode raciocinar assim, 2 virou 8. Por quê? Porque eu multipliquei 2 por 4. Se eu multipliquei 2 por 4 e eu quero uma fração equivalente, eu preciso multiplicar 1 por 4 também. Por isso que deu 4. Bacana? Agora vamos para cá. 8 dividido por 8. 1 vezes 3, 3. Bacana. Mas eu também posso pensar assim. 8 vezes quem dá 8? 8 vezes 1. Como eu quero uma fração equivalente, 3 vezes 1 também. Bacana? Nesse caso aí, até digamos que lesa essa análise, porque 3/8 é 3/8. O denominador já é 8, tá ótimo. Era só repetir, tá bom? Mas lembre, esse tipo de questão em aula é para revisar, é para estudar, para reforçar a aprendizagem. Então, 8 dividido por 4, 2 vezes 5, 10. Mas eu posso pensar 8 vezes quanto dá 8? Desculpa, 4 vezes quanto dá 8? 4 vezes 2. Então vai ser 5 vezes 2. Gente, quem é o maior de todos? Se os denominadores são iguais, o maior é o que tem o maior denominador, né? Ou se os denominadores são iguais, o maior é quem tem maior numerador. Então 10/8 é o maior. Então 5/4 é o maior. Quem é o segundo maior? 4/8, que é meio. Quem é o terceiro maior? 3/8. Então, como ele colocou ordem crescente, o menor é 3/8, depois meio, depois 5/4, letra C. Beleza? Bacaninha, né? Isso daí. Então, interessante a gente perceber essas coisas aí. Bacana? Vamos para frente. Dados os números racionais 3/7, 5/6, 4/9, 3/5, a divisão do menor deles pelo maior é igual a... Só agora lascou. A divisão do maior pelo menor? Sim, eu preciso saber quem é o maior e quem é o menor. Então eu preciso fazer a mesma coisa da questão anterior. Como é que eu comparo fração?
deixando todos com o mesmo denominador. Então eu tenho 3 sétimos, tenho 5 sextos, tenho 4 nonos, tenho 3 quintos. Vou deixar todos no mesmo denominador. Como é que eu deixo todos esses caras no mesmo denominador? Eu vou calcular o MMC. Então, MMC entre 7, 6, 9 e 5. O MMC, tá bom? Lembre que nós temos a aula anterior aí, a aula número 1, fala muito sobre MMC e MDC. Certo? Então, se você tem dificuldade ainda, reforça lá, não vacila nisso não. Então, por 2, repete o 7, dá 3, dá 9, repete o 5 e o 9, né? Por 2 não dá mais, dá por 3, repete o 7, dá 1, dá 3, repete o 5, por 3, repete o 7, dá 1, dá 1, dá 5, por 5, dá 1, dá 1, dá 1, repete o 7, 7 é primo, só vai dar por 7. Quando chegar 1, encerrou. Então, 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 vezes 7. Gente, aí eu tenho uma coisa legal, que é exatamente a multiplicação. Deixa eu dar um conselho aqui, aproveitar que aí apareceu uma conta não tão direta. Aí eu tenho 2 vezes 9, né, que é 18, vezes 5, vezes 7. Isso tudo dá 630, gente. Mas, olha só, eu preciso que você tenha um cuidado em sua vida acadêmica para passar na ESA. Você está estudando para a prova? Tô, professor. Então, lindão, preste atenção. Calculadora é sua inimiga. Porque a gente fica lento e fica enferrujado se estiver usando calculadora. Tá bom? Então, precisa estar afiado nas continhas bestas, mas precisa. Tá bom? Então, cuidado. Então, 630 para todo mundo. 630 para todo mundo. 630 para todo mundo. Lindo demais. Então, olha só. Agora, vamos fazer o procedimento padrão. 630 dividido por 7. Por sua a conta é muito grande. É não. Olha para a fatoração. 630 dividido por 7. Quer dizer, 630, risca o 7. O resultado da divisão é quem sobra, gente. Olha como legal a fatoração. 630 por 7 é resultado de 630, risca o 7. Quanto é que sobrou? 2. 9 vezes 10, 90. Sobrou 90. Sobrou 90. Aí 90 vezes 3, 270. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Agora vamos lá. 630 dividido por 6. Tu apaga esse 3, um dos 3 e o 2. Tu apaga esse. Na prática, apaga esse 2 aqui e esse 3 daqui, ó. Tu risca ó, esse 2 aqui e um dos 3. Então fica 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105, né? Vamos fazer o contrário. 35, 105. Beleza? 105. 105 vezes 5, 525, né? 105 vezes 5, 525. 525. Bacana? Então, tem esse cara aqui. Agora, ó, 630 dividido por 9. 630 dividido por 9 é quanto? 630 dividido por 9, tu vem aqui, ó. Foi bacana, deu bug aqui, ó. Esse cara aqui é 9. Sobra quem? 2 vezes 5, 10, vezes 7, 70. 70 vezes 4, 280. Agora 630 vezes 5. 630 vezes 5, dividido por 5. 630 dividido por 5. Tu apaga o 5 da vida aqui, ó. Fica
126, né? Se você fizer essa conta, 9 vezes 2, 18, 18 vezes 7, 126. Se você fizer essa continha aí. 126 vezes 3, 126 vezes 3, você vai ter, ó. Primeiro, lembra aí, você fez 630, riscou o 5, então, dividido por esse número aqui. Que dá 2 vezes 9 vezes 7, né? A gente já colocou lá. Então 2 vezes 9 vezes 7, a gente já tinha visto que era 126. Então 630 dividido por 126, 630 dividido por 5, 126. Desculpa, é isso que eu queria dizer. Vezes 3, que é o denominador, 1890. 1890. Ou, de jeito nenhum, 630 dividido por 5, 126. 125 vezes 3, eu fiz vezes 6. Então, 630 dividido por 126, vou repetir isso aqui, viu, gente? Ó, olha só. Repetir aqui que ficou confuso para você. Risca o 5. 2 vezes 9, 18. Vezes 7, 126. Então quer dizer que 630 dividido por 5 dá 126. Aí 126 vezes 3 dá 378. Eu estava fazendo aqui na cabeça vezes 6. Aí daria um absurdo aqui. Então dá 328, né? 328. Ou 378. Que 28? Não sei porque eu tirei esse 28. Beleza. E quem é maior, gente? Quem tem os maiores denominadores. Então, o menor pelo maior. Então, dividir o menor. Quem é o menor? O menor é esse. Então, 270 por 630 dividido pelo maior, que é 525 sobre 630. O que é que faz em divisão de fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu faço isso, esse cara vai matar esse cara, e aqui pega e simplificar, né? Aqui é questão de simplificação. Simplificação por 5 dá 54, né? 54. E aqui dá 105, né? Primeiro por 5, 270 por 5 dá 54. E 525 por 5 dá 105. Professor, o senhor fez tão rápido. O senhor está usando calculadora? Não, é porque tem um macetezinho que eu ensino já. Olha só, agora aqui só dá por 3. Esse macete só serve para 5, beleza? Por 3. Por 3, 54. 54 por 3 é 18, né? Se você... porque por 3 sobra 2, 24, 18. 105 por 3. 105 por 3 dá 35. Professor, como é que o senhor sabe que dá por 3? Porque a soma dos algarismos dá para dividir por 3. Então, 18 sobre 35, letra C. Professor, agora me ensina aí, por favor, o macete de dividir por 5 rápido. Era isso que eu estava fazendo até naquela parte que demorou, sendo que eu acabei fazendo a multiplicação por 6, né, em vez de fazer por 3. Olha só como é o esquema e é muito simples. Quando você quer dividir por 5, vou abrir uma tela nova aqui. Ó. Você quer dividir 525 por 5. Como é que você faz para fazer rápido? Eu vou escrever como é que você faz, mas você consegue fazer mental.
certo? Não é uma coisa difícil de fazer mentalmente. Você pega o número e dobra ele. Dá para dobrar isso mentalmente, não dá? Beleza? 1050. Dá para dobrar. E você volta uma casa decimal. 105. Beleza? Outro exemplo. 630. 630 dividido por 5. Você dobra ele. 6. Aí volta uma casa. 126. Tá bom? Outro número aqui que a gente usou nessa questão. 54. Ou 54 não. 54 não é exato. É 525, 630. Não tem outro número, mas vamos botar 270. 270 por 5. Você dobra 270. Dá para fazer isso normalmente, mentalmente. E tira uma casa decimal. 54. Beleza? Então é uma dica importantíssima para você fazer divisão por 5 de modo rápido. Então fica com essa dica aí importantíssima. Show de bola? Vamos para frente. Considere os seguintes números reais. Um modo de fração aí. Colocando-se esses números em ordem crescente, o menor e o maior deles são respectivamente o negócio. Colocando ele em ordem crescente e decrescente, ou seja, gente, tenho que igualar os denominadores. Eu tenho quem? 23 sobre 24. Tenho 7 sobre 48. 47 sobre 48. 1. Eu vou fazer de um jeito que vocês vão achar tão lindo. 11 sobre 12. 4 sobre 3. E 11 sobre 8. Eu quero deixar os denominadores iguais. Gente, como são muitos números, possivelmente o MMC é mais direto. Não é obrigado, certo, gente? Mas há uma tendência muito grande de quando tem muitos números o MMC ser direto. Há uma tendência enorme disso acontecer. Então, o que é que você vai fazer? O que é que você vai... Qual a sua malícia? O que é que você vai fazer? Então você vai fazer o seguinte. Você vai olhar para esse cara e vai pensar assim. Olha só. 48. Olha para os denominadores, certo? Já estou ali. 48. É o maior dos denominadores. Vou procurar o maior dos denominadores, certo? Você vai olhar para os denominadores e vai procurar o maior. Quem é o maior? 48. Tu vai olhar se os outros denominadores são divisíveis por 48. Ou melhor, se 48 é divisível pelos denominadores. 48 divide 24. Ou melhor, 24 divide 48, divide. 8 divide 48, divide. Quem é que está embaixo do 1, gente? Que ninguém está vendo. É 1, né? 1 divide 48, divide. 12 divide 48, divide. 3 divide 48, divide. 8 divide 48, divide. Então, o MMC, o denominador comum da galera, é 48. 48. 48. 48. 48. Ah, professor, então faz assim, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pode ser. Vamos fazer? 48 dividido por 24, 2. 2 vezes 23, 46. Show. Mas, professor, pode fazer de outro jeito? Pode. Olha que lindo. 24 vezes quanto dá 48? 24 vezes 2. Então, 23 vai ser vezes 2 também. 46. Tá bom? Agora vamos para cá. 48 dividido por 8. 6. 6 vezes 7. 42. Lembra? Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Desculpa. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Bacana, bacana. Ou eu penso assim, 8 vezes quanto dá 48?
8 vezes 6. Show. 7 vezes quanto? Então, 7 vezes 6, 42. Agora vamos para cá. 48 dividido por 48. 1 vezes 47, 47. E aqui não precisa pensar em conta. 47, 48, igual. Agora aqui, ó. 48, ó. 48 dividido por 1, 48. Vezes 1, 48. Bacana? Ou eu penso assim, ó. 1 vezes quanto dá 48? 1 vezes 48. E aqui também tem que ser, né? E como aqui é um inteiro, gente, um número para dar um inteiro tem que ser em cima e embaixo igual, né? O número dividido por ele mesmo dá 1. Então, matou, acabou-se. Aqui, ó. 48 dividido por 12, 4. 4 vezes 11, 44. Ou eu penso assim. 12 vezes quanto dá 48? 12 vezes 4. Show de bola. Então, 11 vezes quanto? Vezes 4. Show de bola. 48 por 3. 16, né? 16 vezes 4. 64. Ou eu penso assim, ó. 48, ou 3 vezes quanto dá 48? 3 vezes 16. Então, 4 vezes 16. Não é isso? 4 vezes 16. Bacana? E por fim, enfim, 48 dividido por 8, 6. Vezes 11, 66. Ou simplesmente, 8 vezes 6 dá 48. Então, 11 vezes 6, 66. Agora ele quer, ó, quem é o menor e o maior. Então, os denominadores são iguais. O menor é o que tem menor numerador, né? Quem que tem menor numerador? O menor numerador é o 42. Esse é o menor. E quem é o maior? O maior é o 66, né? Maior. Não é isso? Exato. Então, 7 oitavos é o menor. 11 oitavos é o maior. Show? Letra D. Questãozinha hiper bacana. Vamos lá? Essa questãozinha aqui diz assim. Acabei passando demais, ó. Diz assim, ó. No ano 2011, o sul do país foi castigado por uma forte estiagem. Para amenizar essa situação, a prefeitura de um município dessa região utilizou um caminhão-pipa com capacidade para 32 mil litros de água. Essa é a capacidade do caminhão. Para abastecer as residências de uma localidade desse município. Nessa localidade, com o caminhão-pipa cheio, foram realizados 3 abastecimentos de água. No primeiro, foram distribuídos 1/4 da capacidade do caminhão. Gente, qual é a capacidade do caminhão? 32 mil litros. Então, 1/4 de 32 mil. No segundo dia, 1/3 do restante. Cuidado com isso. Se eu falo 1/3 do restante, não é 1/3 de 32. Se eu falo 1/3 da capacidade, é 1/3 de 32. Mas ele falou 1/3 do restante. Ou seja, depois que eu calcular o primeiro dia, o que sobrou, eu vou calcular o segundo. Considere-se que não houve desperdício de água durante o abastecimento e que o restante tenha sido utilizado totalmente. O restante, né? A fração da capacidade de água do caminhão-pipa distribuída no terceiro abastecimento foi... Então, o terceiro é o que restou. Um detalhe. Eu posso fazer essa questão de duas formas, certo? Nós vamos abordar as duas formas dela. Eu posso trabalhar só com a fração, sem pensar nesses 32 mil. Mas eu posso trabalhar pensando nos 32 mil. Então vamos fazer das duas formas. Olha só. Olha só. Então vou trabalhar assim, ó. O total. $32.000. Vou botar só 32 porque o 1000 a gente já sabe. Então 32.000, finja que o 1000 é a unidade de medida, né? Então no primeiro dia,
no primeiro dia, ele usou o quê? Nessa localidade, o caminhão-pipa cheio foram 3 abastecimentos. No primeiro dia, foram distribuídos 1/4 da capacidade do caminhão. Então, 1/4 de 32. Lembrando a primeira aula sobre fração, 1/4, o de troca por vezes 32. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra de Madagascar, né? Que canta: divide e multiplica, divide e multiplica. 32 por quarto dá 8. 8 vezes 1, 8. Então, 8 litros não. 8.000 litros. Gente, se foram 8.000 litros, restou quanto? 32 menos 8. Que é quanto? 24.000 litros é o que restou. Bacana? Beleza. Então, o segundo dia foi o quê? Segundo dia foi o quê? 1/3 do restante. Não é 1/3 do total. É 1/3 do restante. Então, 1/3 de... Muita gente quer fazer de 32. Não, de 24. Então, 1/3 vezes 24. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra lá, ó. Divide e multiplica. Divide e multiplica. 24 por 3, 8. 8 vezes 1, 8. Então, 8.000 litros. Gente, e no terceiro dia? O restante. E quanto é o restante? Gente, o primeiro e segundo dia juntos foram 16.000. Quanto é o restante? 32 menos 32 menos 32 menos 16, que dá 16.000 litros. Beleza, resposta é 16. Seria, se ele quisesse a quantidade de litros, ele quer a fração que equivale o terceiro dia. Então é simples. Gente, você vai pegar o terceiro dia sobre o total. Você vai dar a fração do terceiro dia. Quanto é o terceiro dia? 16. Quanto é o total? 32. Simplifica. Dá para simplificar logo por 16, né, gente? 1 sobre 2. 1/2. Bacana? Bacana, professor! Que lindo! Beleza. O professor Malson falou que tinha outra forma de pensar. Tem. Observe que, como a pergunta dele é sobre a fração, esse 32.000 litros é uma informação inútil. Porque ele poderia dizer assim, ó, vou ler essa questão de uma forma diferente. No ano 2011, o sul do país foi castigado por uma fonte de estiagem. Para amenizar essa situação, a prefeitura de um município dessa região utilizou um caminhão-pipa com a capacidade descrita no manual do proprietário. Para abastecer as residências de uma localidade desse município, nessa localidade, com caminhão-pipa cheio, foram realizados 3 abastecimentos de água. No primeiro dia, foram distribuídos 1/4 da capacidade da água. A capacidade está dita lá no manual do proprietário. Eu não sei quanto é. No segundo dia, 1/3 do restante. Considere que não houve desperdício utilizando toda a fração da capacidade de água do caminhão-pipa distribuído no terceiro dia. Então, eu poderia fazer isso sem conhecimento do valor total. Certo? Então, olha só. Eu poderia fazer isso assim. Primeiro dia. 1/4. Segundo dia, aí cuidado. Segundo dia é 1/3 do restante. Meus amores, se eu gastei 1/4
Qual é o restante? Gente, 1/4. Sobrou 3 para 4. O restante é 3/4. Então você vai efetuar essa continha aqui, ó. 1/3. No lugar do dia é vezes 1/4. Isso dá 1/12. E se eu somar primeiro dia mais segundo dia, eu acho essa fração que é 3/4 mais 1/12. Tira o MMC que dá 12, né? Isso daqui vocês já sabem, porque 12/4, 12 divide 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ó, 12 por 4. Dá 3 vezes 3, 9. 12 por 12, 1 vezes 1, 1. Isso fica 10/12. Beleza? 10/12. Desculpa, errei uma conta aqui. Aqui é 1, né, gente? Desculpa, aqui é 1. Porque é o primeiro dia, não é o restante. Eu calculei o restante. 12 por 4 aqui dá 3. Então aqui dá 4/12. É isso? 4/12. E acabei errando aqui, ó. Aqui é 3/4. É 1/3 do restante. Então é 1/3 de 3/4. Não 1/3 de 1/4, certo? 1/3 de 3/4 dá 3/12. De novo aqui, ó. 1/3 do restante. 1/3 do restante. O restante é 3/4. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Perfeito. Então aqui, ó. Primeiro dia, 1/4. Segundo dia, 3/12. Aqui é 1/3. 3/12. Então aqui dá 4/12, que dá para simplificar. 4/12 não, bonitinho. Falta fazer esse último aqui, ó. 12 por 12, 1 dá 3, né? 3. Então aqui vai ficar 6/12. Que dá meio, né? Gente, se o primeiro e segundo dia junto deu meio, o terceiro dia é o restante. O restante é quanto? Se eu gastei meio, fica meio. Show, gente? Lindo, né? Vou reexplicar essa forma porque eu errei uma continha, pode atrapalhar vocês no entendimento. Então vamos lá. Relembrando. Primeiro dia, gastei 1/4. 1/4. Quanto é o restante? Falta quanto para 4? 3. Restante é 3/4. Segundo dia, 1/3 do restante. Então, 1/3 do restante. Então, 1/3 de 3/4. 1/3 de 3/4. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Então, se eu somar o primeiro com o segundo dia, eu vou ter 1/4, que é o primeiro dia, mais 3/12, que é o segundo dia. Eu poderia aqui até ter simplificado, ó, 3/12, eu poderia ter feito assim, ó, cortar o 3 com 3. Quando eu acabar de explicar, eu faço 3/12. Tira o MMC, 12 por 4, 12 por 4, 3 vezes 1, 3. 12 por 12, 1 vezes 3, 3. 6/12, 1 meio. Então, se eu gastei 1 meio, o restante é 1 meio, é a outra metade. Só que eu vou refazer a conta aqui, porque eu percebi que eu poderia ter feito bem mais rápido. Olha só. Refazer assim, como outra forma, né? Aqui ficaria, ó, tá aqui no cantinho. 1/3 vezes 3/4. Corta, corta, fica 1/4. Não é isso? Aqui ia ficar, ó, 1/4 mais 1/4, 2/4. Que é meio, seria até mais rápido. Tá bom, gente? Beleza, gente? Então essa foi a aula, o bloco 2 da aula 2. Próxima aula nós teremos o bloco 3 da aula 2, que falaremos sobre proporções. Bacana? Grande abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.